Bem, graças e paz a todos. Vou estar iniciando aí, a partir de hoje, esses vídeos devocionais com vocês, analisando alguns textos que me chamam a atenção. Basicamente, vão ser passagens que eu estou preparando algum sermão, eu estou fazendo algum estudo, alguma devocional. Aí eu vou estar trazendo para o canal para a gente refletir junto. Quero que vocês levantem alguns questionamentos, comentários para a gente evoluir junto. Legal? Então isso vai servir tanto para a devocional de vocês, também quanto para preparar pregações, exposições bíblicas. Depois talvez eu entre mais a fundo com alguma análise mais exegética, também trazendo algum conteúdo de história da igreja. Mas a princípio, no dia de hoje, eu quero analisar um texto muito interessante que é de Ananias e Safira, tá? E é muito relevante para os nossos dias porque nós temos vivido tempo de superficialidade, hipocrisia muitas vezes e ganância, o amor ao dinheiro, né? Que nós vemos mais aí no Instagram, às vezes virando até meme, infelizmente. Pessoas que por amor ao dinheiro vendem princípios, vendem caráter, vendem a sua alma, né? Mas eu quero refletir hoje no texto de Atos. Vamos lá comigo? Eu estou com um esboço aqui para a gente trabalhar. Atos capítulo 4. Na verdade, aí você pode se perguntar, né? Ué, mas como assim Atos capítulo 4 se a passagem de Ananias e Safira está em Atos capítulo 5? É porque a gente tem que entender o contexto, tá? Para toda exposição ou ensino bíblico, a gente tem que entender o contexto. Irmãos, não reparem que é meu primeiro vídeo. Posso estar um pouco nervoso, mas vamos trabalhar junto o texto, tá bom? Abra comigo em Atos capítulo 4, versículo 36 e 37. Com o andar dos vídeos eu vou me apresentando melhor, vocês vão me conhecendo melhor, tá? Mas abra comigo rapidinho, Atos capítulo 4, versículo 36 e 37. Diz assim: José, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita natural do Chipre, como tivesse campo, vendendo-o, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Então nós temos uma primeira menção aqui, que é a menção de um homem chamado Barnabé. Barnabé, os irmãos conhecem bem, mas vamos com calma para trabalhar melhor a ideia de Barnabé aqui no texto, tá bom? Agora, abra comigo Atos capítulo 5. Ó, Atos capítulo 5. Passagem muito conhecida, mas vamos ler, né? A gente tem que ler o texto. Diz assim: entretanto, certo homem... Ó, então, entretanto, a partir do capítulo 4, tá bom? No finalzinho, essa menção de um homem chamado Barnabé. Então, Barnabé aqui é uma ponte para um contraste. Que contraste é esse? Ananias e Safira. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Mas, em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço. Ó, então, ele vendeu a propriedade e reteve parte do preço da propriedade. Então é como se você vendesse terreno, ou o apartamento que eu tô aqui, vendi o apartamento. Beleza, tem um dinheiro X, esse apartamento. Eu fiquei com uma parte dessa venda, tá? A metade, ou aqui não diz exatamente, diz que reteve parte do preço. Levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então eles tiveram a parte do preço da venda dessa propriedade e o resto, eles depositaram aos pés dos apóstolos, tá bom? Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Agora entra uma outra figura aí no texto, que é quem? Satanás. Para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo. Ó, é uma pergunta. Conservando, porventura não seria teu? Tá difícil de enxergar por causa da luz, mas se tiver algum erro, os irmãos me perdoem. Então, versículo 4 de novo. Conservando, porventura não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Duas perguntas. Vai vir mais uma agora. Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Então, ó, já a primeira consequência. Ananias expirou. Estas palavras, ele morreu. Correto? Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou. Em versículo 6. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levando-o sepultaram. Então fizeram o sepultamento de Ananias. 3 horas depois, preste atenção nisso, quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, Safira, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: dize-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu: sim, portanto. Tornou Pedro a perguntar, né? Por que entraste em acordo
para tentar ao Espírito Santo. Eis aí a porta dos pés do que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e levando, sepultaram junto ao marido. Olha isso, então ela foi sepultada junto com o marido. Os dois tiveram o mesmo destino aqui. E sobreveio grande temor a toda a igreja e todos quanto ouviram notícia desses acontecimentos. Forte, né, esse texto? Esse texto, irmãos, traz muitas dúvidas, porque as pessoas se perguntam, né? Poxa, por eles tiveram essa consequência tão drástica, tão trágica? Por que Deus tirou a vida deles? Porque houve esse castigo, né? Porque eles tiveram que morrer por causa de uma mentira. Vamos com calma, irmãos, para entender melhor essa passagem. Em primeiro lugar, a gente tem que entender o contexto maior, o contexto mais amplo. A igreja aqui era incipiente, ela estava no seu começo, ou seja, ela tinha acabado de nascer, propriamente dito, né? Há um debate, né, da igreja no Antigo Testamento, enfim. Mas a gente está falando aqui a igreja a partir dos apóstolos, tá? A igreja ali a partir da ascensão de Cristo. Então ela tinha acabado de iniciar, né, a sua missão, acabado de nascer numa igreja incipiente. Jesus, ao ascender aos céus, e pediu o quê? Para que os discípulos, todo mundo sabe, conhece, ficassem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. Aconteceu, Jesus ascendeu aos céus, como diz Efésios, né, distribuiu Paulo diz em Efésios, capítulo 4, distribuiu dons aos homens, ascendeu aos céus, distribuiu dons aos homens. Ele disse para que eles ficassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Eles ficaram em Jerusalém. Em Atos capítulo 2 houve o derramamento do Espírito Santo. Aí através desse derramamento, depois desse derramamento, houve lá as línguas como que de fogo. Houve todo aquele enchimento do Espírito Santo. Prestem atenção que no capítulo 2, versículo 4, a palavra ali usada, o Lucas usa a palavra encher, né? Plero, do grego, né? Ele usa essa palavra. Grava isso aí. Então, eles são cheios do Espírito Santo. Pedro passa a pregar um sermão poderoso, com intrepidez, com audácia, com coragem, fazendo toda uma leitura, né, da aplicação do trono de Davi, do derramamento do Espírito Santo, fazendo uma aplicação de Isaías, se não me engano, 59, com Joel capítulo 2, fazendo toda aquela aplicação do derramamento do Espírito Santo, que o dom do Espírito não era só para aquela geração, mas para os filhos deles também. Enfim, depois dessa pregação de Pedro, Lucas faz um hiato, Lucas faz um parênteses aí no texto, que é interessante, que eu quero ler com vocês. Olha o que Lucas faz. Vamos lá para o capítulo 2. Deixa eu ver, irmãos, só um minuto. Deixa eu ver se eu leio aqui no celular, porque ali a luz está atrapalhando um pouco. Eu vou ler no celular com vocês. Depois eu tenho que aprender a cortar, né, essas partes. Vamos ler aqui mesmo, tá muito lento. Eu tenho que adicionar o Wi-Fi ali, mas vamos aqui mesmo. Ó, todo aquele pessoal que se converteu no sermão de Pedro, em Atos capítulo 2, quase 3.000 pessoas, né? No finalzinho, Lucas faz um hiato que ele diz assim, ó, o título aqui para mim tá até como viviam os convertidos. Então, Lucas vai fazer alguns levantamentos, alguns pontos interessantes de como viviam os crentes logo depois desse derramamento do Espírito Santo. Primeiro, Lucas diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Cada um havia temor, então eles perseveravam na doutrina, tinham comunhão. Segundo, havia grande temor, eram vistos sinais e prodígios no meio do povo, no meio da igreja. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. De novo, a questão da comunhão. E terceiro, eles vendiam as suas propriedades, distribuindo o produto entre todos. Veja bem, o contexto da passagem de Atos, capítulo 4, de Ananias e Safira. Então aqui eles já começaram a vender os seus bens e distribuir aos pés dos apóstolos. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia o que iam sendo salvos. Mas o que eu quero chamar a atenção é que eles tinham comunhão, partilhavam o pão e principalmente eles vendiam, para o nosso contexto, né? Principalmente eles vendiam suas propriedades, os seus bens e distribuíam aos pés dos apóstolos. Então, depois do derramamento do Espírito Santo, em Atos capítulo 2, qual foi a consequência desse derramamento? Comunhão,
derramamento de poder e desprendimento, correto? Desprendimento das suas propriedades, tá bom? Então eles tinham tudo em comum, comunhão, eles tinham poder, né? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e eles também eram desprendidos, né, das suas propriedades e compartilhavam tudo com todos. Aí depois, no capítulo 3, Lucas vai falar a respeito da cura de um coxo, que também é um milagre, correto? Há um milagre ali, depois há uma perseguição por causa desse milagre. E no capítulo 4, logo depois de outro derramamento do Espírito, veja bem aqui comigo no Pedro e João perante o Sinédrio, aí depois a igreja em oração. Lá no finalzinho da igreja em oração, no versículo 30, enquanto a oração da igreja, né? O versículo 29. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos seus servos que anunciem com intrepidez a tua palavra, enquanto estende as tuas mãos para fazer curas, sinais, prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Quando eles orado, preste atenção, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Então, enchimento do Espírito Santo em Atos capítulo 2, comunhão, poder, doutrina e também a venda das propriedades e todo mundo em comum acordo e comunhão, correto? De novo, vira a página, capítulo 3, há uma cura, capítulo 4, derramamento do Espírito Santo, de novo, a igreja é cheia do Espírito Santo, através da oração de toda a igreja em comunhão, e no finalzinho vai ter a menção de Barnabé que nós lemos no início. Você vê que Lucas está indo numa linha, num raciocínio aqui lógico, porque ele quer apontar um fato muito interessante, que é primeiro ponto aí que a gente tem que refletir. Todo o enchimento do Espírito Santo, irmãos, há uma consequência não somente de poder, mas de caráter. Não somente de poder, mas de comunhão. Não somente de poder, mas de o bem comum do reino de Deus. O que o Espírito Santo quer fazer é o reino crescer através de nós. Então, o enchimento do Espírito Santo nos transforma de dentro para fora. Você vê que eles ficam desprendidos, né, dos seus bens, eles querem ver o bem comum do corpo para o crescimento da igreja. Eles têm um foco, que é o crescimento do reino de Deus e a missão delegada por Cristo Jesus, tá? Essa é uma primeira aplicação. Às vezes, o que nós vemos aí é muita busca por um poder superficial. Na verdade, não é poder, é movimento. As pessoas estão atrás de movimento. Isso aqui do texto é poder de verdade. Isso que traz consequência, mudança de caráter, mudança de vida, é poder de verdade. Mas, como nós sabemos, o diabo é sujo. E às vezes ele investe, não fora da igreja, mas entre nós, dentro da igreja. Ele investe dentro da igreja, muitas vezes. E isso é um perigo muito grande que a gente vai ver através do texto, tá? Mas isso é uma primeira aplicação que eu queria refletir com os irmãos. Então, voltando aqui, nós temos esse primeiro contraste. Qual que é o contraste, irmãos? Barnabé, que tinha um coração generoso, um coração voluntário, era um homem bom, segundo Atos capítulo 11, se eu não me engano, no versículo 48, Barnabé vai ser retratado como um homem bom por Lucas, né? Um homem que a igreja admirava, um homem que, de início, né, Lucas até coloca o nome dele antes de Paulo, né? Barnabé e Saulo, geralmente no início, né? Depois que Lucas começa a colocar o nome de Paulo na frente, porque isso é um retrato da importância de Barnabé no início da igreja em Atos. Barnabé era um homem muito generoso e bom e foi muito importante para a igreja de Cristo. Ele é pouco mencionado, pouco falado, né? Mas era um homem que ajudou muito, irmãos, o crescimento da igreja, principalmente ali no início da igreja de Antioquia. Então há esse contraste aí. Como eu falei, a atitude de Barnabé não foi algo pontual. Esse mesmo Barnabé, mais tarde, se tornou um dos grandes líderes da igreja, tendo sido por muito tempo o braço direito do apóstolo Paulo. A generosidade de Barnabé não deve ser medida pelo que ele deu, irmãos, mas não pelo que ele deu, mas pelo que ele reteve para si. Ou seja, ele não reteve nada. Ele deu tudo o que ele tinha aos pés dos apóstolos. Mas nós vamos entender que, na verdade, é um perigo. Isso é muito perigoso, porque as pessoas podem distorcer esse texto. O problema não foi que Ananias e Safira não deu tudo que eles tinham. O problema, como o próprio Pedro diz,
é que eles mentiram. O dinheiro estava em posse deles, eles poderiam reter uma parte do dinheiro, bem? Mas eles resolveram mentir, tá? Esse que foi o problema, mas a gente vai ver mais à frente um pouquinho. Então, irmãos, uma primeira aplicação é que, em vez de querermos sempre ser maiores e melhores, temos que aprender a sermos humildes, servindo ao nosso próximo e ao reino de Deus. Qual foi o problema ali? Já entrando em Ananias e Safira. Por que Lucas usa a palavra, né, entretanto na tradução ali, na atualizada? Porque ele quer fazer um contraste. Barnabé era um homem de caráter, um homem bom, generoso, que realmente estava fazendo isso de coração e queria fazer com generosidade e alegria, enquanto Ananias e Safira já estavam com outra intenção. Então, aqui que mora o perigo, as intenções de nossas ações. Cuidado com a intenção das suas ações. Por que você faz as coisas? Por que você evangeliza? Por que você vai para a IBD? Por que você vai para o culto? Por que você louva? Muita gente está louvando para aparecer, para ser melhor que o outro, para demonstrar que tem uma voz mais bonita, ou prega para demonstrar que tem mais eloquência, mais retórica, é mais didático, sabe pregar melhor, tem uma entonação de voz mais perceptível. Então, qual é a intenção que você está fazendo as coisas no reino de Deus? Ananias e Safira, eles tinham a intenção de se parecer com Barnabé, com a ação de Barnabé, ou talvez até ser superior a Barnabé. Eles sabiam da importância de Barnabé àquela altura e provavelmente Barnabé já estava galgando um status na igreja e eles queriam copiar a Barnabé, ou talvez ser mais importante que Barnabé. E por isso que eles mentiram. Mesmo tendo separado uma parte do dinheiro, eles mentiram. Mas vamos ver que isso já estava sendo tramado antes, tá? E eu já quero adiantar algo aqui. O pecado deles foi tão grave que, na verdade, eles iam ter vantagem em dois aspectos. Eles iam reter uma parte do dinheiro e ficar com eles, para o uso poderia ser qualquer coisa. Em segundo lugar, eles iam fazer parecer que deram tudo. Eles queriam que as pessoas acreditassem que eles deram tudo aos pés dos apóstolos. E eles iam, sendo assim, eles iriam participar do suprimento comum de toda a igreja. Ou seja, toda a igreja tinha depositado tudo aos pés dos apóstolos, ou uma parte, ou uma doação. Eles iriam usufruir disso. Além disso, ainda iam usufruir do dinheiro que eles tinham guardado. Vocês entenderam? Então, assim, a jogada deles foi bem esperta, mas o problema é que eles não estavam mentindo a homens, eles estavam mentindo para Deus. Aonde mora o perigo aí? A hipocrisia. As pessoas são hipócritas, querem parecer ser o que elas não são. E o problema, irmãos, também é que muitas vezes as pessoas querem parecer que estão dando demais, quando na verdade eles não estão dando o que realmente podem dar. Esse é um grande problema. E aqui eu não estou falando de dinheiro, irmãos. Só de dinheiro. Dinheiro também, mas não só de dinheiro. Aqui eu estou falando da própria vida, da vida devocional, vida de oração, a vida cristã de fato. Aqui foi um episódio de suprimento da igreja, nem de dinheiro, né, somente, mas de suprimento da igreja. Mas isso pode ser aplicado para várias áreas da vida, do cristianismo, da nossa vida dia a dia, tá? Então a gente tem que tomar muito, muito cuidado. Claro que aqui não é errado, irmãos, você ter ambição. Ambição é diferente de ganância. A ambição é a busca, né, por alcançar um determinado objetivo, uma aspiração, uma pretensão de vida. Não é errado você querer ter um emprego melhor, carro melhor, construir uma família, dar uma boa educação para os seus filhos. Isso não é errado. Agora, é errado uma busca cega por isso, através da ganância. A ganância é quando você não vê um limite. É o desejo exacerbado de ter ou receber mais do que os outros. Era exatamente isso que estava acontecendo com Ananias e Safira. Eles queriam receber. Eles estavam com esse objetivo, essa ganância de querer parecer a mesma coisa que Barnabé estava parecendo àquela altura, ou querer ser até superior a ele, entende? Então, a própria inveja. Eu lembro que quando eu era de uma certa igreja, né, tinha conjuntos, isso tem muito em Assembleia de Deus, tinha conjuntos, né? E o que mais tinha era mães que uma irmã escolhia a roupa do conjunto, aí a outra irmã passava todo aquele período da festividade falando mal da roupa que a outra irmã tinha escolhido, dos hinos que a outra irmã tinha escolhido. Por quê? Porque ela queria o posto da irmã que estava na liderança do conjunto. Então, assim, irmãos, tomem muito cuidado com isso, tá? Tomem muito cuidado com isso. Deus definitivamente abomina esse tipo de atitude. Outro ponto, irmãos, além
da questão da hipocrisia, de você parecer, você querer ser o que você não é. O segundo ponto é que temos que ser vigilantes diante das tentações e sugestões de Satanás. Satanás é muito ardiloso, né? Ele sugere muitas coisas. Você vê em Adão e Eva, o que ele fez em Adão e Eva, né? Ele começou a sugerir coisas no ouvido de Eva relacionadas ao fruto, e ele falou uma frase interessante. Ele disse para Eva, né? Certamente não morrereis, sendo que Deus tinha falado, se eles comessem do fruto, eles iriam morrer. Aí Satanás disse, não, certamente vocês não vão morrer, pode comer do fruto. Eles sugerem, né, as coisas. Ele é muito ardiloso. E no texto, você percebe que Satanás encheu o coração deles. E é esse contraste que eu queria fazer. Em Atos capítulo 2, 4, o Espírito enche os discípulos de poder. Aqui, Satanás enche de mentiras, de engano, de engodo, de ganância. Em Atos 11, 48, se não me engano, que é a passagem ali de Barnabé, 48, 28. Barnabé era um homem cheio do Espírito Santo, de bondade. Ali a palavra grega é correlata a justamente essa palavra aqui, plero, né? Ali é uma outra palavra similar, pletes, eu não sei pronunciar essa palavra exata, mas é uma palavra correlata. E a ideia aqui é enquanto o Espírito nos enche de poder, de bondade, de generosidade, de comunhão, de partir do pão, de querer o bem do próximo, o amor ao próximo, Satanás, por sua vez, enche de mentira, enche de engano, enche de engodo, enche de cobiça, de ganância. Então, esse aqui é o contraste que Lucas quer fazer, tá? Irmãos, versículo 3 diz assim, né? Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Ananias e Safira tinham acreditado que Jesus era o Messias. Eles estavam ali no escopo acreditado, né? Estavam no escopo ali da comunhão da igreja. Porém, acabaram sucumbindo, né, às tentações, acabaram por sucumbir às tentações da ganância e do orgulho sugerida por Satanás. É interessante que essa ganância é vista em muitos episódios. Por exemplo, Naamã, que fez pouco caso da ordem de Eliseu. Nabucodonosor também, que fez do seu orgulho, né, o seu troféu e depois acabou virando um animal por castigo. Amã morreu pela própria foca que ele tinha feito para Mordecai por causa da sua ganância. Faraó também viu o seu primogênito e todo o Egito ser destruído por causa da ganância, né, da glória rogada para si mesmo. E vários outros episódios, né, das passagens do texto do Antigo Testamento, a gente pode ver a ganância em vários lugares, né? E a cobiça também. Davi é um exemplo, né? Cobiçou a mulher de Urias. Vamos avançar um pouquinho, que acho que está ficando bem longo, mas é um devocional, então acaba sendo um pouco longo mesmo. Irmãos, quando escolhemos os nossos próprios interesses escusos, abrimos brecha para a ação de Satanás. Quando escolhemos os nossos próprios interesses escusos, abrimos brecha para a ação de Satanás. É isso que aconteceu com Ananias e Safira. Eles acabaram escolhendo. Se você reparar no texto, aqui, de Atos capítulo 5, veja isso aqui, né? Aqui no versículo 9, tornou-lhe Pedro a perguntar, né? Por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Então, Ananias e Safira tinham entrado em acordo antecipadamente. Eles tinham armado todo aquele teatro para tentar enganar Pedro e os discípulos, e os apóstolos. Mas a verdade é que eles não estavam enganando a Pedro, eles estavam tentando enganar Deus, eles estavam mentindo para Deus. E o Espírito Santo sabe de todas as coisas. O Espírito é Deus, segundo o texto, né? Não dá, irmãos, não dá para fazer o que eles fizeram, de forma nenhuma. Por que mentiste ao Espírito Santo? É a pergunta que Pedro diz. O autor de todas as mentiras é Satanás. João 8,44. Quando Ananias e Safira mentiram deliberadamente, eles tomaram para si, presta atenção, eles tomaram para si o caráter moral, aquele que está por trás de todas as mentiras, o diabo. Quando eles tentaram mentir para si mesmos e consequentemente, né, através daquele acordo, mentir para os apóstolos, eles estavam vestindo, olha só, eles estavam vestindo a roupa de Satanás, eles estavam aderindo ao caráter do diabo, que se transforma até em anjo de luz, né, irmãos? Para enganar os discípulos. Eles estavam não vestindo as vestes do caráter de Cristo, de Deus. Não, eles estavam vestindo as vestes e o caráter do próprio diabo. Infelizmente, isso tem consequências, né, irmãos? Muitas vezes, Satanás tenta corromper a igreja de dentro.
né, por dentro. É isso que eu falei no início. Pedro diz, né, não mentiste aos homens, mas a Deus. É interessante que muitas vezes a gente não entende as coisas que acontecem no meio gospel, aí nas igrejas. A gente fica assim, gente, mas como que isso pode acontecer? Como que deram brecha para isso acontecer? Eu parei porque a iluminação baixou, a bateria está acabando, mas vamos continuar. Pô, como que isso pode acontecer? Poxa, como que isso pode acontecer? Um escândalo desse tamanho, pastora matando o próprio marido, pessoas se envolvendo em adultério, como que isso pode acontecer? Irmãos, brecha. As pessoas estão dando, além do próprio pecado, sem dúvida, porque o homem é mau. Jeremias 17 já atesta isso e várias outras passagens. O homem é depravado, totalmente depravado. Eles ainda dão ocasião ao diabo, eles ainda entram nas sugestões do diabo, dão ouvido às sugestões de Satanás, tá bom? Isso é um outro problema também. É provável que a razão do castigo fosse que, ao fingir que estavam doando tudo, podiam reivindicar o auxílio do fundo comum. É o que eu tinha falado no início. Assim teriam feito um bom negócio, ficariam com parte do dinheiro da venda e de seus bens e ainda viveriam à custa da igreja. Ai, terrível, né? Olha onde as pessoas podem chegar. E, irmãos, eu quero fazer outra aplicação aqui interessante, é que uma das maiores mentiras que contamos para nós mesmos é quando queremos ofender a Deus com os nossos próprios pecados. Uma das maiores mentiras que contamos para nós mesmos quando queremos ofender a Deus com os nossos próprios pecados é fingir que Ele não existe. Vou ler de novo. Uma das maiores mentiras que contamos para nós mesmos quando queremos ofender a Deus com os nossos pecados é fingir que Ele não existe. Irmãos, e é verdade isso. Quando eu não era convertido, fui criado numa família evangélica, eu tinha o princípio, né, e o temor, um certo temor, receio de fazer as coisas. E eu lembro muito bem que na minha vida ímpia, né, eu pensava assim, não tem problema, ninguém tá vendo mesmo. Ninguém da igreja, minha família vai ver o que eu tô fazendo. Aquelas atitudes sonsas, né? Irmãos, o problema é que você pode estar mentindo para si mesmo, para os seus parentes, para os seus amigos, mas para Deus você não pode mentir, Ele vê tudo. Talvez seus parentes não estejam vendo o que você está fazendo, sua família, sua igreja, mas Deus está vendo. Essa é a consequência pior, entende? Deus está vendo. Isso é uma das maiores mentiras que Satanás pode sugerir ao seu ouvido e é uma das maiores mentiras que você mesmo pode contar para o seu coração e para sua mente. Que não tem problema, ninguém está vendo. Cuidado. Em terceiro lugar, Deus é justo e abomina a mentira. Irmãos, aqui eu não vou me delongar muito, isso é fato, né? Mas uma outra aplicação que eu queria fazer, que não é porque existem falsos profetas e falsos crentes que Deus não requer mais pureza da sua igreja. Muitas vezes Deus permite o engano para mostrar quem são os verdadeiros. Isso é verdade. Às vezes a gente vê esses casos, esses escândalos aí na mídia, a gente fica assim, gente, mas como que Deus pode permitir algo dessa magnitude? Como que Deus pode permitir esses escândalos? Às vezes Deus permite, irmãos, para mostrar quem são os verdadeiros profetas, quem são os verdadeiros crentes, quem são os verdadeiros pregadores, quem são aqueles que são fiéis, que perseveram. Às vezes a gente acha que o cristianismo se resume à internet. Não, irmãos. Tem muita gente fiel a Cristo, padecendo pelo Evangelho, orando todos os dias de joelho, colocando a igreja brasileira em oração. E Deus está sustentando a igreja, Deus está fazendo o Evangelho crescer e avançar dia após dia em nome de Jesus. Em último lugar, Deus é misericordioso e nos chama ao arrependimento. Aqui é uma síntese, né, irmãos? E esse é um último ponto que eu queria falar com os irmãos, é que, de fato, Pedro deu uma chance. Andrei, como que Deus deu uma chance, né, através de Pedro, se ele matou ambos? Deu. Irmãos, Ananias tinha morrido, mas olha comigo, quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então, pode ser o tempo reservado para você aí que está me ouvindo se arrepender. Essas 3 horas aqui pode ser o símbolo do seu arrependimento, o arrependimento pelo teu pecado. E foi dada a chance do arrependimento. Versículo 8, Pedro diz, então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe, dize-me, vendeste, portanto, aquela terra? Olha, ele deu a chance. Ela poderia ter falado, não vendi, eu fiquei com uma parte do dinheiro. Eu e meu marido nos reunimos, tramamos isso, deixamos Satanás encher o nosso coração e acabamos pecando, erramos. Eu quero confessar o meu pecado. Ela nem sabia que o marido tinha morrido ainda, né? E ela respondeu. Olha o que ela respondeu. Sim, portanto, ela mentiu.
Assim como seu marido. Ela teve a chance de falar a verdade e não falou. Irmãos, é dada as chances, né? Mas nós não podemos desperdiçar. Talvez hoje, essa noite que eu tô falando aqui, seja a sua última chance de se arrepender. Está sendo a oportunidade. Talvez Deus está te perguntando, fulano, você aí, você fez isso mesmo? Você vendeu aquelas terras pelo valor que você disse que vendeu? Talvez seja a sua última chance. Amém, irmãos? Eu queria agradecer aí pela oportunidade. Quero que vocês se inscrevam no canal, dê o like. Aqui foi um vídeo mais de improviso, foi o primeiro vídeo, estou um pouco nervoso. Ao longo dos vídeos eu vou me soltar mais um pouco e espero que vocês gostem, acompanhem, indiquem aí o canal, tá bom? E é isso. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Até a próxima.